Esse é o robô roçador Tiberius e aqui a gente vai fazer aqui um vídeo sobre como fazer a primeira ligação dele e algumas usabilidades básicas, tá? Então na lateral do carro aqui a gente vê um botão de liga e desliga que vai ligar a nossa eletrônica e de início aqui a gente vê a carga da bateria, um controle de tensão da bateria. Essa lâmpada ela deve ficar ligada, mais para frente no vídeo a gente vai explicar, ela é uma lâmpada do alternador, que quando o carro tiver com um motor de combustão funcionando, ela vai desligar, que vai indicar que o alternador está carregando as baterias, mas a gente volta nisso mais para frente, tá? Vamos primeiro fazer um take aqui sobre o controle, né? Esse é um controle de usabilidades básicas e a gente vai fazer a primeira ligação dele para vocês entenderem como que é a posição certa para você ligar o controle. Por exemplo, aqui ele está na posição certa, então logo que a gente ligar, ele vai mostrar aqui, ó, esse visor básico, tá? Agora, eu poderia ligar esse controle remoto em posições da botoeira dele que não esteja do jeito certo para se ligar. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que ao ligar você tem um sinal de alerta, warning em inglês, tá? Então, qual que é a posição correta de se ligar esse controle? Com todos esse aqui no neutro, tá? Esse da esquerda estando para baixo e todas essas botoeiras de cima estando para cima. Logo que eu volto ele para a posição desejada, o controle desliga o warning e ele está pronto para uso. Agora a gente vai mostrar a funcionalidade básica de para frente, para trás e giro, tá? Que é controlado nesse controller aqui. Então, para ir para frente, naturalmente a gente vai pôr para frente e o carro vai se movimentar para frente. Para trás, a mesma coisa. E quando a gente quiser estressar o carro para um lado e para o outro, a gente joga também para um lado, ele gira sobre o próprio eixo ou para o outro. O que você deve evitar é fazer um movimento diagonal, tá? Então assim, jogar esse controller para cá. Ou você joga para frente, para trás, ou você joga para um lado e para o outro. Não tente dar o comando para frente e para a lateral ao mesmo tempo, que é a diagonal, tá? Isso não é, o carro pode não responder adequadamente. A outra coisa que você deve evitar é ficar dando choques no controle do motor elétrico. O que eu quero dizer? Pôr para frente e já logo pôr para trás. Isso não faz bem para o carro, tá? O ideal é que você desacelere ele aos poucos, chegue no neutro para depois mudar a direção do carro. Vamos falar um pouco dos componentes básicos, né? É um carro rádio controlado, como eu já mostrei, né, na hora de ligar e desligar. Então eu vou deixar o controle aqui de lado, vamos passar um pouco dos componentes do carro. O carro, ele contempla aqui 4 rodas, tá? As rodas elas são pneumáticas, então tem que calibrar ela de tempos em tempos. Calibragem dela, né? A libragem dela, mais ou menos aí 25 PSI até 40 PSI, mas 25 já fica legal. Cada uma dessas rodas, ela é controlada por um motor. Eu não sei se a gente consegue pegar aqui, o motor da frente a gente consegue. Então é como se fosse uma tração nas 4 rodas, tá? Cada roda tem um motor elétrico, certo? Esses motores elétricos e toda a parte de eletrônica que eu vou falar já são abastecidos aqui por 2 baterias de 12 volts, tá? Que elas em conjunto estão gerando 24 volts para cada um desses motores elétricos. O de trás a gente não consegue ver porque a bateria está sobre o motor, tá? A gente tem aqui nessa parte traseira o tanque de combustível, aqui é um tanque de 12 litros. Esse é um motor de combustão de 15 cavalos, ele é o motor realmente da roçadeira, é ele que impulsiona a lâmina de roçadeira que está lá abaixo do carro. E aqui a gente tem a parte de escape, que vai jogar toda a parte de exaustão para fora do carro. Aqui a gente vai ter uma carenagem, depois a gente vai ver o carro montado. E por fim a gente tem um alternador. Esse cara aqui é quem transfere a rotação aqui do motor de combustão, converte em energia e recarrega as baterias. Então lembra quando eu falei aqui no início do vídeo sobre essa lâmpada aqui? Quando a gente der ignição nesse motor de combustão e as lâminas começarem a realmente funcionar e cortar grama, essa lâmpada aqui vai desligar. Ela estando desligada é um bom sinal de que as baterias estão sendo recarregadas pelo alternador. Se essa lâmpada estiver ligada mesmo com o motor funcionando, a gente tem algum problema na recarga das baterias pelo alternador. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de ligar realmente o motor, tá? Então naturalmente a gente vai ter mais barulho, então eu vou falar um pouco mais alto após a ligação do motor. Esses dois aqui são os caras que você tem que controlar para o motor, tá? Esse aqui é um motor de arranque, então a hora que eu baixar ele vai disparar o motor de arranque e consequentemente ele vai ligar o motor. Se você estiver ligando e o motor não estiver dando a partida, provavelmente você vai precisar do auxílio aqui do afogador, tá? E aí, gente, é importante lembrar que é o seguinte, uma vez que eu dou a partida e o motor ligou, o que eu tenho que fazer? Desafogar o carro, né? Se ele estiver afogado no caso aqui, ó. Eu desafogo o carro e eu desligo
o motor de arranque, senão você vai estar funcionando e o motor de arranque vai estar funcionando. Isso pode criar consequências, como por exemplo, queimar o relé de partida, tá? E esse carinha aqui, ó, é o carinha que mata o motor. Então vamos lá, eu vou baixar o afogador, eu vou dar a partida, vamos fazer bastante barulho agora. Desliga o motor, eu desligo o alternador, o carburador. Repara como o barulho melhorou, parou de falhar. Esse cara aqui é quem mata o motor. Então, para eu matar o motor, eu desligo aqui. Repare, tá? Um troubleshooting aí para vocês. Se você estiver dando a partida, mesmo com o afogador ligado e o carro não estiver dando a partida, provavelmente, dá uma olhada aqui, você pode deixar ele na posição de morte do motor. Então ele não vai acionar. Então se eu quiser ligar de novo o motor, eu tenho que trazer isso para cima, tá? Então eu trago aqui, ó. E aqui eu mato o motor. Repara que nesse segundo take que a gente fez, eu já não precisei ligar o carburador. Normalmente na primeira ligação você vai precisar do carburador. Nas demais você não precisa mais de afogar o carburador, tá? Então se eu quisesse ligar de novo, eu volto isso aqui para a posição original. Então lembre-se, fique atento com esses dois aqui, tá? Se ele estiver para baixo, esse segundo aqui, você não vai ligar o motor. E uma vez que eu ligue o motor, automaticamente você já puxa esse para cima. De novo, não deixe aqui o motor de arranque ligado, que você pode ter danos em componentes eletrônicos. O robô roçador Tiberius, ele conta também com um implemento na traseira, que é um borrifador, uma bombona para você pulverizar algum pesticida, algum herbicida, tá? Então se você necessitar, isso aqui está indo com o robô, ele basicamente é encaixado aqui atrás, ó, através de pinos machos e fêmeas, tá? Eu quero que você veja também essa ligação elétrica, que ela vai estar solta enquanto você não estiver usando a bombona. Então o que que acontece? Basicamente você encaixa aqui, né? Você vai pôr a sua bombona de pulverizador aqui, vai fazer essa ligação elétrica que eu acabei de mostrar, simples, tá? E com enforcador, né? Essas cintas gatos e tudo mais, você pode colocar isso aqui e ele vai pulverizar. Tem um botão no rádio também, que eu vou mostrar a seguir, que é o que liga e desliga o borrifador. Olhando no controle aqui, dando continuidade para a parte da bombona, né, e do spray, esse é o botão que controla você ligar ou desligar aqui a parte do spray do seu herbicida. Os últimos componentes que eu queria mostrar nesse vídeo são os servos controles aqui, que servem para duas funções. A gente tem esse primeiro aqui, que é para você dar a primeira partida do carro no dia, que é um afogador, tá? Então o que ele faz? Quando eu aciono esse botão aqui, ó, veja se a gente consegue pegar no mesmo take tanto o controle quanto o servo. Então quando eu ponho aqui para baixo, ó, ele vai fechar aqui o carburador e com isso o carro vai ter maior injeção de gasolina, menos de ar, facilita na partida. Uma vez que a partida foi dada, eu venho no controle e subo isso aqui, pronto, desarmamos aqui a parte do afogador, tá? E a segunda parte que eu quero mostrar, que é servo controlada, né? A gente, no controle a gente mostrou, né, o para frente e para trás nessa parte aqui. Essa parte é quem controla o acelerador da roçadeira propriamente dita. Ela está desligada, então obviamente você não está ouvindo o barulho do motor, mas vamos filmar aqui em cima, que esse servo motor aqui, ó, é quem controla ele puxa o acelerador do motor. Vou puxar aqui, vocês vão ver o fiozinho ele se esticando lá. Então isso aqui, o motor estivesse ligado, ele estaria acelerando o motor. Você vai configurar isso aqui, ó, você pode, olha lá, um pouquinho só, ele puxa um pouquinho só. Se eu colocar tudo, né, aí sim ele puxa tudo. Ou seja, ele não é um binário que você vai pôr ou tudo acelerado ou tudo não acelerado, tá? Você pode acelerar conforme a densidade da sua grama, a altura da sua grama, e aí o motor vai funcionar, vai acelerar conforme você acionar esse controlador aqui. Para finalizar a parte dos componentes, eu queria mostrar para vocês a caixinha de controle do carro. A caixinha que a gente chama de caixinha eletrônica, tá? Ela não tem muito o que você fazer aqui. Se você tiver algum dano nessa caixa, provavelmente a gente vai substituir a caixa, vai enviar outra para vocês. Lógico que a gente vai mostrar um vídeo também, algumas manutenções básicas, mas aqui dentro dessa caixa fechada, que a gente não consegue ver os componentes, logicamente porque ela está lacrada, para evitar umidade, para evitar poeira, ela controla todo o carro. Então é ela que recebe o sinal do rádio, né? Então, quando, por exemplo, eu mando ele para frente, para cima, para baixo, né, para frente, para trás, eu aciono o afogador ou o acelerador do motor, é ela que decodifica todas essas informações e faz o carro funcionar, tá? Dentro dela tem diversos componentes, coisas simples como relés e tudo mais, mas também temos componentes de controlador dos motores.
controlador dos motores das rodas, que vai fazer com que, quando eu ponho para a esquerda, para a direita, né, ele rotacione no próprio eixo, com um lado da esquerda, por exemplo, girando para trás, e o lado da direita girando para frente, o carro vai ter uma rotação de acordo com o que eu solicitar aqui. Certo? Então, se você tiver algum problema nesses componentes, a gente vai ter um vídeo que vai mostrar aí um troubleshoot, como fazer uma manutenção básica, mas normalmente a gente vai enviar outra caixa para você substituir a caixa toda.